Glória a Deus. Levante suas mãos ao alto. Feche os seus olhos e adore o nome do Senhor. Adore ao Senhor nesta noite pela sua vida. Adore ao Senhor nesta noite pela sua família. Adore ao Senhor nesta noite pelo fôlego de vida. Adore ao Senhor nesta noite pelas batidas do teu coração. Adore ao Senhor nesta noite, porque enquanto você está aqui nesta praça adorando o nome do Senhor, Deus está abrindo os céus sobre a cidade de Pedrinhas e derramando bênçãos sem medidas neste lugar. Adore ao Senhor, porque enquanto você está adorando o nome do Senhor, Deus está te curando nesta noite. Adore a Ele com toda a tua alma. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Adore ao Senhor com todo o teu entendimento. Adore a Ele, meu irmão. Adore a Ele, porque o Espírito Santo de Deus já está no nosso meio. Adore a Ele. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a história da cidade de Pedrinhas. Adore ao Senhor, e através da tua adoração, Deus vai mudar a história dessa cidade. Adore a Ele, adore a Ele. Nós estamos aqui nesta praça para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Adore a Ele, dê a Ele nesta noite a sua melhor adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esteja à vontade do nosso meio. Nós declaramos que esta cidade é do Senhor. Nós declaramos que esse povo é do Senhor. Nós declaramos que esta cidade será transformada através da tua palavra, através do teu evangelho. Nós declaramos: Pedrinhas liberta para a glória do Deus vivo. Então adore nesta noite. Enquanto você adora, Deus manifesta o teu poder. Enquanto você adora, Deus visita os seus filhos que estão nas drogas, que estão na prostituição. Enquanto você adora, Deus visita toda a tua casa, toda a tua família. Então adore a Ele, adore. Você tem motivos mais do que suficientes para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Adore a Ele, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que tem poder para transformar. É por isso que estamos aqui nesta praça mais uma vez esta noite. Vai adorando, adore a Ele, adore sem timidez, adore a Ele sem reservas, adore ao Senhor. Espírito Santo, e seja vontade no nosso meio, seja vontade para salvar, para curar, para libertar. Aleluia! Glória, glória a Deus. Só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Só Deus é soberano, só Ele é Rei. Aleluia.
se fosse a sua última vez. Adore ao Senhor como se fosse a sua última noite. Adore ao Senhor com toda a força do teu coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, cidade de Pedrinhas, você que ouve a nossa voz, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele te ama. Como que eu falei na noite de ontem, eu repito nesta noite: Jesus, Ele ama todos os moradores, todos os habitantes da cidade de Pedrinhas. E Ele quer mudar a história desta cidade, quer mudar a história deste lugar. Você que está ouvindo a minha voz, acredite, meu irmão, Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele vai continuar sendo eternamente. Glória a Deus. E nesta noite, Deus tem mais uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu peço que você empreste a sua mente e o seu coração ao Senhor, para que você venha absorver, para que você venha entender a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo de número 19. A Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu, uma história muito conhecida de todos aqueles que têm por costume de ler a palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada. Todas as pessoas que lê a Bíblia Sagrada, com certeza conhece a história de Zaqueu, o publicano. E mesmo aquelas pessoas que ainda não leram esta passagem, certamente já ouviram falar dessa história. Vamos ler o sagrado texto da palavra do Senhor, que nos fala assim: tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ia passando, e havia ali um homem por nome Zaqueu. Este homem era um chefe dos publicanos e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo ele adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque ele sabia que ele havia de passar por ali. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu o Senhor Jesus com alegria. E todos, vendo isso, murmuravam, dizendo que Jesus se hospedou na casa de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Baixe um pouco o fundo musical, Lucas, por gentileza. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, pois este também
é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vimos aqui a história de um homem rico, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, um homem que tinha muitos bens, um homem que tinha uma posição social, um homem que tinha um cargo, que recebia um alto salário, mas mesmo assim, aquele homem, sendo conhecido na sua cidade, sendo um homem rico, sendo um homem que podia comprar qualquer coisa que ele desejasse, este homem, ele não era bem visto pela sociedade daquela cidade. Aquele homem, ele era chefe dos cobradores de impostos. Se Zaqueu vivesse nos dias de hoje, ele era um alto funcionário da Secretaria da Fazenda, um dos chefes da Secretaria Estadual ou Federal da Fazenda. Então ele ganhava um alto salário. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, que dinheiro, ele não é a base de felicidade para ninguém. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter um cargo desejável, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande latifundiário, você pode ser um grande político. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador, você não passa de um pobre miserável espiritualmente falando. Então o dinheiro, ele não pode comprar boas amizades. O dinheiro, ele não pode comprar a felicidade. O dinheiro, ele não pode comprar o respeito. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha nada dessas coisas que eu citei aqui para vocês. Zaqueu, ele amava o dinheiro. Zaqueu, ele colocava o dinheiro acima de todas as coisas. A Bíblia não condena ninguém ser rico. A Bíblia não condena ninguém ter dinheiro. A Bíblia condena a pessoa a ser apaixonada pelo dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque por causa de dinheiro, pessoas que amam o dinheiro matam, roubam, perdem boas amizades, perdem boas oportunidades. Ela não está nem aí para o que vai acontecer, só em troco de receber muito dinheiro. E esse homem aqui, ele não era diferente. Por isso que as pessoas olhavam para ele e tinham ele como um pecador. Porque a história nos conta que ele autorizava os seus subordinados a cobrar mais impostos do que o que as pessoas deveriam pagar. Por isso ele era um homem conhecido, tinha um bom cargo, mas ninguém naquela cidade tinha o prazer de se encontrar com seu Zaqueu na rua e dar a mão a ele e dizer: seu Zaqueu, bom dia. Seu Zaqueu, boa tarde. Seu Zaqueu, boa noite. Ninguém queria papo com ele. É rico,
mas não tinha prestígio. É rico? Era, mas não tinha confiança de ninguém. É rico? Era, mas não tinha amizades sinceras e verdadeiras. A pessoa pode ser rico, sim. Você pode olhar nas ruas desta cidade de Pedrinhas, e você, quem sabe, conhece pessoas que passam para lá de carro novo, sobe e desce de carro novo, carros caríssimos, mas é uma pessoa, de repente, como Zaqueu. Ninguém quer papo, ninguém respeita, não tem prestígio, trai a esposa, é traído pela esposa, os filhos não respeitam, não é uma pessoa honesta. Então eu te pergunto, para que é que serve toda esta fortuna, se a pessoa não conhece o Senhor Jesus Cristo? Não serve de nada, não adianta de nada, de maneira nenhuma. Mas o que eu acho lindo dessa história é que este homem, mesmo ele carregado e praticando esses pecados, foi gerado dentro do coração dele o desejo de conhecer quem era Jesus Cristo. Amém? Mesmo ele sendo um pecador, mesmo ele sendo um defraudador, mesmo ele tendo uma má fama naquela cidade, mesmo assim, um dia, este homem desejou conhecer quem era Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: venham a mim, já foi dito aqui nesta noite, a todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pessoa pode até ter posses, pode até ser rico, mas provavelmente há uma situação aonde aquela pessoa está sobrecarregada, e nesta hora a fortuna não vai resolver, o dinheiro não vai resolver. Há um vazio dentro da pessoa, e este vazio só é preenchido depois que a pessoa entrega o seu coração e a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, quando ela se aproxima do Senhor Jesus Cristo, Jesus não rejeita, Jesus não manda ela embora, independente do pecado. Pode ser o pior pecador da cidade de Pedrinhas, pode ser o maior mentiroso, pode ser o maior desonesto, pode ser o maior adúltero, pode ser o maior prostituto, não importa. Se quiser conhecer Jesus Cristo, Jesus não vai rejeitar. Você que está ouvindo a minha voz, e quem sabe você pensa que não tem jeito para a sua vida, você que se acha a pessoa mais indigna da cidade de Pedrinhas, eu quero que você entenda: Jesus te ama e quer mudar a sua história. E aquele homem foi ao encontro de Jesus. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Quando aquele homem, no primeiro momento, tenta se aproximar de Jesus, ele não consegue, por causa da multidão. E nós temos que prestar muita atenção. A multidão que estava acompanhando Jesus, a multidão que estava ali com Jesus, a multidão que estava passando por aquela cidade,
fazendo parte daquela comitiva. Essa multidão, no primeiro momento, atrapalhou daquele homem se aproximar de Jesus. E o que faz muitas das vezes alguém não se aproximar de Jesus, muitas das vezes são as atitudes daqueles que já se dizem andar com Jesus. Observe que aquela multidão atrapalhou, mas aquele homem não desistiu, porque ele tinha uma grande esperança no seu coração. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Ele queria conhecer quem era Jesus. Mesmo ele encontrando esta barreira, ele não desistiu. Mesmo ele sendo pecador, ele não desistiu. Porque quem quer dá um jeito, e quem não quer sempre vai ter uma desculpa preparada. Sempre vai ter uma desculpa preparada. Ah, hoje eu não fui para aquele culto. Ah, hoje eu não fui para aquele evento na rua. Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Sempre vai ter uma desculpa. Mas quem de fato e de verdade quer ter um propósito com o Senhor, faz como você que está aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus. Então Zaqueu, ele tinha um propósito, ele foi. Ele não quis nem saber daquela multidão que atrapalhou ele. Ele se adiantou, ele subiu em uma árvore alta, ele ficou esperando Jesus passar ali. Ele sabia que ele ia passar por ali. E quando Jesus entende que tem um coração aflito e cheio de desejo para conhecê-lo, Jesus nunca decepciona. Ele nunca deixa essa pessoa triste. Observe o que aconteceu. Ele está lá no alto da árvore. O Senhor Jesus Cristo vai passando ali com aquela comitiva. E a história nos diz assim, que quando Jesus chegou naquela árvore, justamente naquela árvore, Jesus Cristo para. Ele olha para cima e ele começa a conversar com aquele homem. E Jesus Cristo, imagina ele falando: ô seu Zaqueu, o que o senhor está fazendo aí, homem, em cima desta árvore? O senhor já tem uma certa idade. Homem, desce daí, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. Aleluia. Hoje eu quero entrar na sua vida. Hoje a sua história vai mudar. Desce daí. E o que é que a Bíblia diz? Que Zaqueu desceu depressa. E Zaqueu desceu também com júbilo. O que é júbilo? Com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. Ele levou Jesus para a sua casa alegre, com satisfação. Ele fez um banquete para receber o Senhor Jesus. De repente tem pessoas ouvindo a nossa voz que, quando alguém diz: olha, vou almoçar em sua casa, eita, para tudo, chega aqui. O político fulano de tal diz que vai vir almoçar aqui em casa. E começa ali o desespero. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. É uma loucura, é assim ou não é? O empresário fulano de tal, o mais rico da cidade, ele diz que vai vir aqui em casa tomar um café, e começa aquela loucura toda. E para receber Jesus, como é que está a vida dessa pessoa? Como é que está o ânimo dessa pessoa para receber na sua vida, na sua casa, a pessoa mais importante que
quem existe? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E aquele homem mesmo rotulado como pecador, ele recebeu Jesus com excelência. Fez um grande banquete, Jesus entrou na casa dele. E as pessoas começaram a murmurar e a dizer: como é que pode Jesus Cristo entrar na casa de um homem pecador? Zaqueu é um ladrão, Zaqueu é um desonesto, como é que pode? Mas é assim mesmo, sempre vai ter pessoas que se diz cristão, enviada do inimigo, e dizer: você não é digna, você não é digno, você bebia, você fumava, você se prostituía, você não é digna que Jesus Cristo te salve. Mas Zaqueu, ele não estava nem aí. Enquanto as pessoas estavam criticando, Zaqueu estava tendo uma conversa com Jesus. Zaqueu estava declarando ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados, se arrependendo verdadeiramente de tudo aquilo que ele havia praticado. Enquanto as pessoas criticavam, ele estava ali: Senhor Jesus, eu sou um homem muito pecador, eu tenho feito coisas ruins, mas quer saber de uma coisa, Senhor? Eu sou um homem rico e eu quero dividir toda a minha fortuna com os pobres. E as pessoas que eu tenho feito mal, que eu tenho tratado com leviandade, que eu tenho roubado, Senhor, eu quero restituir essas pessoas. Ou seja, Zaqueu estava dizendo: Jesus, eu quero mudar. Jesus, eu quero mudar. Ele estava dizendo: Senhor Jesus, me ajuda, eu quero mudar. Jesus fica de pé ali na casa de Zaqueu, e Jesus começa a declarar, dizendo: hoje, foi hoje, irmãos. Ele disse: hoje veio a salvação a esta casa. Sabe por que Jesus declarou isso? Porque Zaqueu estava se convertendo, mudando de vida verdadeiramente. E se isso ficou escrito para a nossa meditação hoje, meu irmão, é porque é verdade. Em um dia, Zaqueu teve o seu caráter transformado, moldado. Sabe por quê? Porque ele não poderia mentir para Jesus. Jesus saberia se ele estava falando aquilo da boca para fora, ou se ele estava falando de coração. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Quando você é sincero, as coisas mudam. Jesus Cristo disse: esse também é filho de Abraão. Independente do pecado que ele cometeu, independente de qualquer coisa, das perseguições, da má reputação na cidade, hoje a história desta pessoa muda. E Jesus Cristo disse: sabe por quê? Porque o Filho do Homem, que sou eu, o Filho de Deus, veio buscar e também salvar todos aqueles que se haviam perdido ou que estão na perdição. Então, o que nós entendemos com isso? Que há salvação para o pecador que se arrepende. Há salvação para o mentiroso que se arrepende. Há salvação para o prostituto, para o adúltero, para o desonesto. Independente do nível de pecado ou a gravidade, há salvação.
Vocês viram aqui um pouco do meu testemunho ontem, como a minha vida era perdida, mas Jesus me salvou. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e o meu coração, e a minha história foi transformada, assim como a história de Zaqueu foi transformada. Ele mudou verdadeiramente. Independente do que você está passando, meu irmão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com ninguém. Zaqueu, ele não se preocupou. Zaqueu, ele entendeu que ele precisava mudar de vida, assim como um dia eu também entendi que eu precisava mudar de vida, e entreguei o meu coração e a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, há salvação para os perdidos e para os pecadores que se arrependem. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas nesta segunda noite de cruzada quer entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, aonde você estiver, levante uma das mãos bem alta comigo para a gente orar por você. Glória a Deus. Tem uma senhora ali, tem uma jovem ali. Glória a Deus. Tem mais pessoas? Levante as suas mãos, por gentileza. Não resista ao chamado de Jesus. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus. Se as pessoas que levantaram a mão, pode vir aqui na frente, por gentileza, que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por elas aí. Pronto, pode vir aqui para frente. Cadê a outra que levantou as mãos? Glória a Deus. Aleluia. Se tiver mais pessoas, glória a Deus. Você que está aí na praça também, se você quiser entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus, tem mais outra mulher aqui, entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. E cadê você que quer ver a sua história mudar? De repente você tem sofrido muito, tem sido perseguido nessa cidade por alguma coisa, mas nesta noite, se você entregar a seu coração, a sua vida a Jesus, a sua história será transformada. Amém? Vamos orar por essas mulheres que estão aqui. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego ao Senhor a minha vida e o meu coração. Eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e apaga do livro da morte. Pronto, eu vou orar por vocês. Querido Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e com muita alegria no nosso coração, nós te apresentamos essas duas vidas que decidiram pelo Senhor nesta noite. Te convidamos, doce e amado Espírito Santo, a tomar o teu lugar de honra na vida delas. E te peço, meu Deus, que a partir de hoje a vida delas tome um novo rumo e nunca mais seja a mesma, em o nome de Jesus. Eu abençoo elas, a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, as irmãs vão pegar o nome de vocês para continuarem em oração. Amém. Glória.